Olá! O nosso conteúdo de hoje é o uso do porquê e eu vou trazer aqui uma questão de prova para a gente se autoavaliar. É uma questão de uma prova da Prefeitura Municipal de Colombo e a proposta é: em que frase estão corretos o uso e a grafia da expressão sublinhada? É fácil compreender o porquê de terem se separado. Não querem tratar da doença porque não podem. Ele gostaria de saber por que sua mãe se separou de seu pai. Cuidar da mente desde sempre é bom, porque então as doenças da velhice se revelam mais fáceis de tratar. E não vão assistir ao filme por quê? E aí, como você se sentiu resolvendo a questão? Resolveu de pronto? Teve alguma dúvida? Eu vou dar um tempinho para o seu like nesse vídeo e eu já volto. Sejam todos muito bem-vindos, eu sou Maria Nilde, professora de língua portuguesa, e eu gostaria de agradecer porque eu precisei me afastar um tempinho do canal, mas já estou de volta. Muito obrigada pelo carinho. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, acione o sininho e seja muito bem-vindo. Vamos ao nosso conteúdo. Nós já anunciamos que vamos tratar do porquê e nós temos o porquê separado com acento, junto com acento, junto sem acento e separado sem acento. Sejamos generosos conosco, né, pessoal? Isso causa muita dúvida. Hoje eu proponho que a gente trabalhe esse conteúdo pela via da morfologia da palavra. É um caminho um pouquinho mais longo, mas ele nos garante um pouco mais de segurança no final para a gente resolver as nossas questões, produzirmos os nossos textos e daí por diante. Tudo bem? Vamos lá? Então vamos começar pelo porquê separado e com acento. Vocês chegaram agora? Por quê? Eles ainda perguntam por quê? Sim, por quê? Imagina o porquê. O que há de comum aqui, pessoal? O porquê separados com acento, ele está sempre no final de uma sentença e próximo a um ponto. Aqui a gente utilizou o ponto de interrogação, um ponto de exclamação, mas pode ser um ponto final, pode ser um ponto reticência, ok? E aí a gente tem aqui uma preposição por e um monossílabo tônico que. Nilde, por que é importante saber essa estrutura? Porque a gente diferencia logo desse porquê junto e com acento. Ele não apresenta uma estrutura de preposição e um outro elemento. Ele é um nome, ele é uma palavra só. Vamos ver em que estruturas ele aparece? Ele não apresentou um porquê para a sua decisão. Tento imaginar o porquê de tanta mudança. Mais tarde saberemos os verdadeiros porquês dessa história. Vamos lá? Nilde, o que a gente observa aqui nessas sentenças? Nós temos o porquê sempre próximo de um artigo. Um artigo indefinido, o artigo definido. Os verdadeiros porquê, o artigo concorda com o porquê, porque é um nome, né? Então, verdadeiro é a característica, né? É o adjetivo desse nome, também vai concordar. Então, esse porquê é um substantivo. O que é substantivo na língua portuguesa? É tudo aquilo que recebe nome. Aqui no canal nós temos um vídeo só sobre substantivo, pessoal, que a gente é um assunto bem inicial do nosso estudo de língua portuguesa, mas às vezes a gente faz algumas confusões. Substantivo que existe e que não existe. Flor é um nome? Sim, de uma planta. Saci é um nome? Sim, de um personagem do nosso folclore. Então, não importa se existe, se não existe, recebe nome, é um substantivo. Tudo que recebe nome é um substantivo. Se ele é um substantivo, ele vai admitir um artigo. Quando se trata do porquê, a gente colocou aqui o artigo que é o mais comum de aparecer, mas a gente pode considerar qualquer elemento determinante. Se eu quiser utilizar, por exemplo, um nome numeral, eu tenho 2 porquês de gostar de estudar a língua portuguesa. Aí eu vou lá e apresento por que eu gosto de estudar a língua portuguesa. Então, esse 2, ele determinou esse porquê, ele determinou esse nome, ele determinou esse substantivo, ok? E aí ele pode ser substituído por causa, razão e motivo. Ele não apresentou uma causa, uma razão, um motivo para a sua decisão. Tento imaginar a causa, a razão, o motivo de tanta mudança.
Mais tarde saberemos as verdadeiras causas, as verdadeiras razões, os verdadeiros motivos dessa história, ok? Agora, o porquê junto e sem acento. Nilde, também é uma única palavra? Sim, só que não é um substantivo. O substantivo ele tem que ter o acento. Em que contexto o porquê junto sem acento é utilizado? A reunião foi breve porque havia apenas um assunto em pauta. Acredito que tudo tenha se resolvido, porque todos estão tranquilos. Certinho. Neste caso, o porquê é uma única palavra e ele é uma conjunção. Relembrando o que é uma conjunção. Aqui no canal também tem um vídeo só sobre conjunção, tá, pessoal? Vou deixar o link aqui embaixo para vocês assistirem quando tiverem um tempinho. A conjunção, ele funciona da seguinte forma. Eu posso escrever assim, a reunião foi breve, ponto. Havia apenas um assunto na pauta da reunião, ponto. Posso escrever assim? Posso. Você entende? Entende. Mas é assim que a gente escreve, de forma estanque? Não. Então, a conjunção, ela vem para que eu permitir que o texto seja fluido. Então, a reunião foi breve porque havia apenas um assunto em pauta. E esse porquê, ou qualquer outra conjunção, mas a gente está tratando aqui do porquê, ele é dotado de sentido. O porquê, ele é a conjunção que vai dar ideia para o meu leitor ou para o meu ouvinte de que eu vou explicar o que eu falei anteriormente, ok? E aí ele tem a função, eu posso substituí-lo por pois, já que, uma vez que. A reunião foi breve, pois a reunião foi breve, já que, uma vez que, havia apenas um assunto em pauta. Acredito que tudo tenha se resolvido, pois, já que, uma vez que, todos estavam tranquilos. Ok. Fechadinho? Pessoal, até aqui vamos relembrar por que separado com acento. Sempre no final da sentença, próximo de um ponto, ele constitui uma preposição mais um monossílabo tônico. Ok. O porquê junto com acento. Ele corresponde ao nome, ele é um substantivo, tem sempre um elemento determinante próximo dele, normalmente um artigo, ok? Quer dizer razão, causa, motivo. E o porquê junto e sem acento? Ele é uma conjunção, porque ele serve para unir orações ou termos, né, dentro de uma mesma oração, e ele vai me dar um sentido de que eu vou explicar posteriormente o que eu falei anteriormente. Então, até aqui, pessoal, está tranquilo. Se a gente conseguir estudar dessa forma, a gente sabe que cada porquê e qual o contexto de cada um. Agora, esse porquê aqui, olha, porquê separado e sem acento. Esse a gente tem que tomar cuidado. E por que que lá naquela questão do início do nosso vídeo, a banca fez todos os porquês separados e sem acento? Porque ela fez de boazinha, mas ela foi muito esperta, porque esse porquê eu tenho duas formas de utilizá-lo. Mas também nada que a gente não consiga compreender perfeitamente e o contexto vai nos ajudar a utilizar. Agora vamos para os nossos contextos. Por que você falou aquelas coisas? É difícil saber por que decidiram mudar. E esse porquê também é separado e sem acento. Na primeira sentença, nós temos uma interrogação direta. Tem um porquê e tem um ponto de interrogação. Então, a gente sabe que é uma pergunta. Na segunda, tem a mesma pergunta, tem o mesmo sentido de questionamento, só que a gente chama de interrogação indireta. A interrogação indireta, ela não me exige uma resposta imediata. E quando que eu vou saber, Nilde? Porque tem um ponto final ali, pode ser que seja uma afirmativa. Olha, eu sempre vou ter um elemento que vai me exigir uma resposta. Saber, quando eu quero saber, eu tenho que ter uma resposta. Questionar, se eu questiono, eu vou ter que ter uma resposta. Perguntar, eu vou ter que ter uma resposta. Quando eu tenho esses elementos próximos ali, fica salientado que é uma interrogação indireta. Qual é a estrutura desse porquê? Eu tenho um porquê, um por preposição e tenho um que pronome interrogativo. Então, por isso que sempre vai ser uma interrogação. E ele pode ser substituído por qual razão, por qual motivo. Por qual razão, por qual motivo você falou aquelas coisas? É difícil saber por qual razão,
por qual motivo decidiram mudar, ok? Agora, o outro porquê também separado e sem acento. Vamos para os nossos exemplos. Aquelas foram as causas por que trabalhamos durante tanto tempo. A cidade por que passamos era muito acolhedora. Agora, pessoal, antes de analisarmos as sentenças, vamos analisar o porquê. Nesse caso aqui, o porquê também o por também é uma preposição e o que agora vai ser um pronome relativo. Relembrando que é um pronome relativo, ou que é um pronome. Nós temos no canal vídeo só sobre pronome. O pronome é aquele elemento que retoma algo que já foi dito, apresentado no texto. Seja de forma clara, né, a própria palavra, ou alguma coisa que se faça inferência. O que é inferência? Você fala sobre doação, ajuda, empatia, e mais tarde no texto fala, esse sentimento engrandece o ser humano. Qual sentimento? Se você falou de ajuda, empatia, a gente imagina que seja solidariedade, né? Então não estava dito claramente, mas a gente faz inferência. Então o pronome relativo ele tem essa função de retomar algum termo dito no texto e ainda de dar continuidade à sentença. Então se a gente observar aqui a primeira sentença, olha, que ele está ali para não ter que repetir a palavra causas. Por quê? Se a gente fosse escrever assim, ó, aquelas foram as causas. Trabalhamos por aquelas causas durante tanto tempo. Aí, para não ter que repetir, a gente coloca aquelas foram as causas porque trabalhamos durante tanto tempo. Aqui na segunda, o que tem a ver com cidade. Então, eu poderia escrever, olha, passamos por uma cidade. A cidade era muito acolhedora. Para que eu não precise, né, repetir cidade, eu vou fazer da mesma forma. A cidade, porque passamos, era muito acolhedora. O que evitou repetir cidade e ainda me permitiu dar continuidade à minha sentença, sem precisar colocar um ponto. Esse porquê ele pode ser substituído pelo qual e suas variações. Quais são as variações? Pela qual, pelos quais, pelas quais. Então, aquelas foram as causas pelas quais trabalhamos durante tanto tempo. A cidade pela qual passamos era muito acolhedora. Aqui a nossa tela ficou azul, sinal que a gente tem que ter atenção no porquê usado dessa forma. Fale pouco porque não te exponhas. Nilde? Não entendi muito bem. É porque esse porquê, gente, tem sentido de finalidade, para que, a fim de. Então, fale pouco para que não te exponhas, a fim de que não te exponhas. Ok? Então, se a gente pega um texto aí formalíssimo, um texto clássico, a gente pode encontrar essa construção e ficar meio sem entender. Então, tá aí explicado para vocês, tá bem? Então, vamos para a nossa prova avaliativa. A gente já disse de onde é a prova, já temos o comando da questão, agora vamos analisar cada uma. É fácil compreender o porquê de terem se separado. O ali é um determinante, é um artigo, então o porquê é um substantivo e não pode ser grafado separado sem acento, tem que ser grafado junto e com acento. Não querem tratar a doença porque não podem. Olha, nesse caso aqui eu poderia dizer, não querem tratar a doença, mas eu quero dar continuidade ao meu discurso e eu quero dizer a causa, por que eles não querem tratar. Porque não podem. E aí eu tenho então que ter uma conjunção para ligar as orações e essa conjunção é dotada de sentido, né? Então, nesse caso aqui, é um porquê junto e sem acento. Ele gostaria de saber por que sua mãe se separou de seu pai. Olha, eu tenho ali um saber próximo de um porquê e um ponto final, sinal de que eu tenho uma interrogativa indireta. Neste caso, está certíssima essa questão. Viu como eles foram inteligentes? Cuidar da mente desde sempre é bom porque, então, as doenças da velhice se revelam mais fáceis de tratar. Cuidar da mente desde sempre é bom.
dei a minha mensagem, mas eu quero continuar o meu discurso, né? E eu quero dizer, explicar por que cuidar da saúde desde sempre é bom. Então, vamos lá. Eu preciso, então, de uma conjunção, e a conjunção, enquanto porquê, tem que ser escrita junto e sem acento. É a mesma condição lá da letra B. Na letra B diz a causa, aqui na letra D é uma explicação. E não vão assistir ao filme por quê? E a gente olha assim, final de frase, ponto de interrogação, e a gente não pode esquecer do detalhe do acento. Então, ela também está errada, porque ela teria que ser separada, sim, mas com acento, ok? Então, pessoal, aqui nós encerramos o nosso conteúdo de hoje. E eu volto aqui para me despedir de vocês, desejar paz e bem, bons estudos e até o nosso próximo vídeo. Até lá!